Nem sempre é a falta de ideias que destrói os sonhos das pessoas, muitas vezes ou na maioria das vezes é a falta de ação. Pois é, a verdade é que até a melhor ideia do mundo não vale nada se ficar apenas no papel. Muitos acreditam que só os visionários vencem, mas na real, quem vence é quem age, mesmo com medo, mesmo sem estar pronto. E o mais curioso, a recompensa vem rápido quando a gente dá o primeiro passo. Então fica comigo nessa história, porque o que você vai ouvir agora pode mexer com a sua forma de enxergar a vida. E antes de mergulharmos nessa narrativa, já se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Lembrando que os fatos narrados aqui não são reais e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência e esse conteúdo foi produzido com inteligência artificial, porém, com monitoramento humano para garantir qualidade. Ele era conhecido na vizinhança como o Homem das Mil Ideias. Sempre que alguém se sentava para conversar com ele, saía de lá encantado com seus planos mirabolantes e projetos que pareciam capazes de revolucionar o mercado. Desde aplicativos que resolveriam problemas do dia a dia, até invenções domésticas que poderiam facilitar a vida de qualquer família, ele tinha uma mente fértil, criativa e sempre pronta para imaginar o futuro. Mas havia um detalhe: tudo ficava apenas na imaginação. O tempo passava, as semanas viravam meses, os meses viravam anos, e nada, absolutamente nada, saía do papel. Era como se o homem tivesse o dom de sonhar grande, mas a maldição de nunca agir. Quando alguém perguntava por que ele não começava, ele sempre respondia com desculpas bem elaboradas. Às vezes dizia que faltava dinheiro, outras vezes alegava que ainda não tinha a parceria certa, ou até mesmo inventava que precisava de mais tempo para organizar os detalhes. Só que, no fundo, todos sabiam, era pura procrastinação. Ele enrolava tanto, que até as oportunidades batiam na porta, mas ele não levantava para abrir. Enquanto isso, amigos com ideias bem mais simples estavam prosperando, mostrando que acreditar em si mesmo e dar pequenos passos valia mais do que ficar esperando o momento perfeito. A ironia é que ele mesmo falava sobre o momento perfeito como se fosse uma meta inalcançável. Dizia que não valia a pena começar nada sem estar 100% pronto. E aí vinha o círculo vicioso: como nunca se sentia pronto, nunca começava. E como nunca começava, nunca testava, nunca errava, nunca aprendia. Era um eterno ensaio para uma peça que jamais seria apresentada. Quando comparava sua vida com a dos outros, sentia um aperto no peito, uma mistura de frustração e vergonha, mas ao mesmo tempo, preferia se refugiar nas desculpas que contava para si mesmo. O mais doloroso era perceber que ele não era uma pessoa sem talento. Pelo contrário, era inteligente, observador e com uma habilidade incrível de enxergar oportunidades onde ninguém mais via. Quantas vezes ele comentou sobre ideias que, pouco tempo depois, surgiram no mercado por outras mãos. Produtos, negócios e serviços que ele jurava já ter pensado antes. Só que enquanto outros agiram, ele ficou parado. Essa constatação, embora amarga, nunca foi suficiente para quebrar a barreira da inércia que dominava sua vida. E, ainda assim, todos que o conheciam mantinham uma ponta de esperança. Afinal, histórias inspiradoras já mostraram que mesmo aqueles que tropeçam em seus próprios medos podem encontrar forças para se reerguer. Era como esperar que um dia ele se cansasse das próprias desculpas e resolvesse transformar suas reflexões positivas em atitudes concretas. Mas será que esse momento chegaria? Com o tempo, a procrastinação não era mais um hábito, mas quase uma identidade. Ele acordava tarde, fazia planos mentais gigantescos enquanto tomava café e passava o dia navegando na internet, colecionando informações que nunca aplicava. Guardava arquivos, fazia anotações, assistia vídeos de motivação, mas quando chegava a hora de agir, simplesmente deixava para amanhã. E assim, sua vida parecia um eterno rascunho de um livro que jamais seria publicado. A cada final de ano, enquanto todos faziam listas de metas e celebravam conquistas, ele se afundava em pensamentos pesados. Sentia o gosto amargo da comparação, lembrando-se das promessas que fizera a si mesmo e que nunca cumprirá. Esse ano vai ser diferente, repetia como um mantra, mas bastava a primeira semana de janeiro acabar para que voltasse aos velhos hábitos. Essa prisão invisível corroía sua autoconfiança e o afastava cada vez mais da chance de acreditar em si mesmo. Amigos tentaram ajudá-lo. Alguns o incentivavam com mensagens motivacionais, outros tentavam envolvê-lo em projetos já em andamento, apenas para que ele tivesse um empurrão inicial. Mas nada parecia funcionar. Era como tentar empurrar uma pedra que, ao invés de rolar, afundava mais no chão. E ele, no fundo, sabia que o problema não era falta de oportunidade, nem falta de capacidade. O problema era ele mesmo. A procrastinação era sua sombra mais fiel,
um inimigo íntimo que o paralisava. Certa noite, sozinho em seu quarto, ele abriu a Bíblia em busca de algum alívio espiritual. Sem saber exatamente o porquê, caiu no Salmo 51, e as palavras sobre arrependimento e renovação de coração tocaram sua alma. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que precisava de uma mudança verdadeira, não apenas no que fazia, mas em quem era. O texto falava sobre pedir um espírito reto, sobre ser purificado e sobre ter um coração novo. Ele chorou como uma criança, porque entendeu que sua luta não era só contra a falta de ação, mas contra um coração preso ao medo de fracassar. E assim, dentro daquele quarto, nasceu uma fagulha. Pequena, discreta, mas real. Ele começou a se perguntar: e se o verdadeiro caminho para a liberdade fosse parar de esperar o momento certo e começar com o que tinha nas mãos? Essa era uma reflexão positiva que o assombrava e ao mesmo tempo o animava. Talvez, finalmente, o ciclo pudesse ser quebrado. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Ele não acordou com aquela sensação de vazio habitual. Havia dentro dele uma energia estranha, uma mistura de arrependimento e determinação. Levantou-se mais cedo, tomou banho, vestiu-se como se fosse sair para trabalhar, mesmo não tendo nenhum compromisso marcado. Só essa atitude já foi um choque para si mesmo. Olhou no espelho e disse em voz alta: hoje eu começo, mesmo que seja pequeno. Pegou uma das ideias antigas, aquela que sempre considerou a mais simples, e decidiu dar o primeiro passo. Criou uma planilha, anotou custos básicos e começou a listar possíveis clientes. No início, parecia insignificante, mas era a primeira vez que ele fazia algo concreto. Era como se estivesse quebrando correntes invisíveis que o prendiam há anos. Esse gesto simples trouxe uma sensação de vitória maior do que qualquer plano grandioso que ele já havia sonhado. Claro, o medo não desapareceu. Durante o processo, pensamentos sabotadores surgiram: será que vai dar certo? E se eu fracassar de novo? Não é melhor esperar mais um pouco? Mas dessa vez, ele respondeu mentalmente a cada dúvida com a mesma frase: se eu não começar, nunca vou saber. Foi assim que, aos poucos, aprendeu a lidar com seus próprios monstros internos. Os dias seguintes foram desafiadores. Ele não virou um empreendedor de sucesso da noite para o dia, mas percebeu que a constância valia mais que a perfeição. Passou a acordar cedo, a organizar sua rotina, a colocar prazos para si mesmo e, principalmente, a não deixar para amanhã o que podia ser feito hoje. Essa virada de mentalidade foi um verdadeiro conto de superação e fé, mostrando que mesmo quem passou anos na inércia pode recomeçar do zero. E cada pequena conquista alimentava sua esperança. Quando recebeu o primeiro retorno positivo de um cliente, sentiu-se como se tivesse ganho uma medalha olímpica. Era prova viva de que acreditar em si mesmo não era apenas uma frase bonita de motivação, mas um estilo de vida capaz de transformar destinos. Com o passar dos meses, a mudança começou a ser notada por todos ao redor. O homem que antes era visto como o sonhador que não faz nada começou a ser respeitado como alguém que, apesar dos tropeços, estava construindo algo real. Seus amigos, que antes zombavam de suas desculpas, agora o admiravam por sua disciplina recém-descoberta. Ele, que antes tinha medo de começar, agora inspirava outros a não desistirem de seus próprios projetos. A virada não foi apenas financeira, mas principalmente emocional e espiritual. Ao se inspirar nas mensagens do Salmo 51, entendeu que a transformação verdadeira nasce de dentro. Reconhecer seus erros, se arrepender e pedir forças para mudar foi o primeiro passo. A partir disso, cada ação se tornou uma oportunidade de reconstrução. Ele não queria mais ser lembrado como o homem que só procrastinava, mas como alguém que teve coragem de recomeçar. As histórias inspiradoras que ele mesmo consumia antes passaram a ser sua realidade. Tornou-se um exemplo vivo de que quando se deixa de lado a procrastinação e se assume a responsabilidade da própria vida, os resultados aparecem. Era como se cada pequena atitude fosse um tijolo na construção de um novo futuro. E dessa vez, o castelo não estava apenas na imaginação, mas na vida real. Sua trajetória passou a ser compartilhada em rodas de amigos, em reuniões comunitárias e até em redes sociais. Ele descobriu que sua experiência poderia motivar outras pessoas e decidiu contar sua história como forma de inspirar. Não queria ser visto como alguém especial, mas como prova de que qualquer pessoa, por mais travada que esteja, pode mudar quando decide dar o primeiro passo. E assim, de procrastinador nato, tornou-se uma referência local de perseverança. Sua vida agora era um verdadeiro conto de superação e fé, onde a procrastinação foi derrotada pela coragem de agir. Mas ainda restava uma pergunta no ar: até onde essa nova fase poderia levá-lo?
Aos poucos, o homem percebeu que o maior presente não era o dinheiro que começava a ganhar, mas a liberdade de finalmente ser dono da própria vida. Cada projeto finalizado era como uma cicatriz que contava sua história de luta contra a procrastinação. Ele entendia que não poderia recuperar os anos perdidos, mas poderia viver intensamente os dias que estavam por vir. Começou a ensinar jovens em sua comunidade, compartilhando não apenas dicas de negócios, mas também reflexões positivas sobre disciplina, fé e esperança. Repetia sempre: não é a ideia que muda sua vida, é a ação que você toma todos os dias. Essas mensagens motivacionais viraram seu lema, e muitos passaram a segui-lo justamente porque se identificavam com suas dores e superações. Curiosamente, ele se tornou uma espécie de mentor informal, alguém que não tinha títulos acadêmicos, mas falava com a autoridade de quem viveu na pele o que significava ficar preso na inércia. E era justamente isso que o tornava tão inspirador. Não falava de teorias inalcançáveis, mas de passos práticos que qualquer pessoa podia aplicar. A fé também permaneceu como parte essencial da sua virada. Ele nunca deixou de lembrar que foi ao se debruçar sobre o Salmo 51 que sua vida começou a mudar. Repetia em orações que só conseguiu força para agir porque buscou um coração novo e um espírito renovado. Essa ligação espiritual dava mais sentido à sua caminhada, transformando sua história em uma das mais belas histórias de fé e esperança que sua comunidade já conheceu. E assim, ele seguiu adiante, construindo um legado que provava que acreditar em si mesmo, agir com coragem e confiar em Deus podia transformar qualquer procrastinador em protagonista de sua própria história. Mas o que ele ainda não sabia era que sua vida estava apenas começando, e novas oportunidades viriam para testá-lo ainda mais. E aí, será que você também tem deixado a procrastinação roubar seus sonhos? Será que ideias brilhantes estão morrendo dentro de você porque falta dar o primeiro passo? Essa história mostra que não é o talento que decide o futuro, mas a coragem de agir, mesmo com medo. Então, reflita: qual é a ação que você pode tomar ainda hoje para mudar seu destino? Se essa narrativa mexeu com você, já deixa o like, se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Lembre-se, os fatos narrados aqui não são reais, qualquer semelhança é mera coincidência, e esse conteúdo foi produzido com inteligência artificial e monitoramento humano para garantir qualidade.